e não se contaminou. Ele escolheu viver uma vida de fidelidade diante de Deus. Daniel não se contaminou. No meio de uma cultura sem Deus, ele se manteve firme, ele se manteve fiel. A Babilônia era totalmente idólatra, mas Daniel se reservou. Daniel vai como escravo para uma terra que não conhecia Deus, onde não havia a palavra de Deus, nem o temor de Deus, onde o pecado corria solto, mas ele guardou o seu coração, ele guardou a sua fidelidade a Deus, mesmo numa cidade de liberdade sem fronteira, onde o pecado era atraente e muito fácil. Daniel se manteve íntegro, Daniel se manteve fiel, Daniel se manteve puro, Daniel se manteve diante de Deus e diante dos homens. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe do eunuco que lhe permitisse não se contaminar. Este homem, este jovem, ele toma uma decisão diante de uma nação idólatra, diante de uma ordem de um rei. Ele vai se contrapor a esta ordem e ele pede que faça com ele uma experiência. Ele viu como era o palácio da Babilônia, ele viu o que ocorria lá na Babilônia. Ele fala assim: a minha criação, aquilo que meus pais me ensinaram, aquilo que eu recebi desde a minha infância, não é isto que eu quero viver, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu decido não me contaminar com as iguarias do rei, eu decido não me assentar nos banquetes do palácio da Babilônia. Eu quero viver uma vida de fidelidade a Deus, mesmo não estando em Jerusalém, mesmo não estando em Judá, mesmo não estando na minha pátria. Aqui eu quero ser o mesmo homem que eu fui, o mesmo jovem que eu fui até sair da minha terra natal. Ele não se contaminou, ele escolheu viver uma vida de fidelidade diante de Deus. Ele não queria se aproveitar do vinho do palácio, ele não queria comer as comidas, as iguarias do palácio. Ele se absteve de tudo aquilo que poderia contaminar a sua alma, contaminar o seu espírito, contaminar a sua vida. Daniel resolveu resolutamente viver na presença do Senhor. E Daniel, todos os dias, por 3 vezes, manhã, tarde e noite, orava ao Senhor, abria a sua janela do seu quarto em direção a Jerusalém e clamava ao Deus do céu. Os espias, os invejosos foram lá e viram aquilo que Daniel estava fazendo, querido. Mas por Daniel não ter se contaminado, não ter escolhido servir no palácio da Babilônia com aquilo que era servido, ele não contaminou a sua alma. Daniel continuou a orar ao Senhor, ele escolheu servir ao Senhor em todo o tempo. Nenhuma ameaça, nada poderia calar os lábios de Daniel. Ele sabia do poder de Deus, ele conhecia o Deus que ele servia, ele tinha intimidade, e ele sabia, se ele fosse jogado nas covas dos leões, Deus tinha poder de fechar as bocas dos leões e nada lhe acontecer. Por quê, querido? Porque ele sabia que Deus tinha poder de fazer todas as coisas.